Parece com uma colina verde, mas suas cinzas, sua água cantante, a luz do sol e a terra não foram esquecidas, foram simplesmente transformadas em nós. Existe um bom motivo para todas as medicinas antigas afirmarem que o homem é feito de terra, ar, fogo e água. Como o corpo é inteligente e conhece esse fato, sente-se livre quando volta ao lar da natureza. É com enorme alegria que reconhece a mãe. Essa sensação de liberdade é vital, permite que as naturezas interna e externa se misturem. O mesmo é verdade para o corpo mecânico quântico, ele é apenas uma porta de volta à natureza. Não há necessidade de explicá-lo, a não ser por um triste fato: o intelecto, indo contra a natureza, fez um ótimo trabalho de bloqueio dessa porta. Existem outras coisas para se dizer a respeito do corpo mecânico quântico, mas não consigo pensar em mais nada que seja necessário saber. A medicina de hoje quer dar um salto além dos problemas atuais, só que esse desejo se transformou em espera. Uma colega minha de faculdade, em Nova Delhi, teve ascensão meteórica nos Estados Unidos como pesquisador e, antes de completar 45 anos, já lecionava na Faculdade de Medicina de Harvard. Recentemente, jantamos juntos em um restaurante de Boston e depois, durante a conversa, ele fez uma previsão. Houve uma reunião com os principais pesquisadores de medicina em Washington, comentou sombriamente, e todos concordamos que até 2010, aproximadamente, ainda não haverá cura para os casos mais graves de câncer e nenhum avanço na compreensão da AIDS. Esse sombrio prognóstico deve ser evitado a qualquer preço. Pode ser impecável do ponto de vista científico, mas não faz sentido na perspectiva quântica. Somos todos eficientes navegadores nos domínios da zona, onde a ciência ainda tateia com uma réstia de luz. Isso não sugere uma solução. Os misteriosos colapsos da inteligência do corpo, que ocorrem no câncer e na AIDS, podem ser devidos a uma única distorção, uma curva errada nas regiões ocultas da inteligência do DNA. Para ver como o problema mente e corpo pode ser resolvido, precisamos examinar mais de perto essas curvas e sua origem invisível. 7. Em lugar nenhum e em toda parte. Ninguém jamais verá o corpo mecânico quântico. Isso pode ser um problema para muita gente. Além dos cientistas, todos nós ficamos mais à vontade com coisas que podemos ver e tocar. De um modo geral, a história da medicina moderna consiste na busca dos objetos sólidos causadores das doenças, embora quase todas elas hajam no domínio do invisível, além de qualquer coisa que o olho humano pode perceber. Um observador atento do século XV, na Europa, poderia ter conjeturado que um rato em casa representava o perigo da peste bubônica. Na realidade, os ratos eram tão comuns que essa ligação nunca foi feita. Uma pulga no pelo do rato estaria mais próxima da verdadeira causa, mas só quando o sangue do rato é examinado no microscópio é que a bactéria Pasteurella pestis se torna visível. É assim que se descobriu o enigma da peste negra, um castigo tão antigo da raça humana que, acredita-se, dizimou o exército persa quando marchava contra a Grécia, no século V a.C. Sem o microscópio, o que seria uma bactéria? Algo invisível a olho nu, e, ao mesmo tempo, tão grande quanto o mundo, já que alcança todos os lugares da Terra, até os polos. Chegaria e sairia como a fumaça, penetrando pelas portas e janelas bem seladas. Se acreditássemos apenas em nossos sentidos, a capacidade de um organismo de estar por toda parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo pareceria uma coisa fantástica. O mundo quântico é, em essência, apenas mais um passo na escala descendente do invisível. Ao contrário de bactérias menores, ou vírus, um único fóton, elétron ou qualquer outro objeto do mundo quântico não pode ser percebido por intermédio de nenhum meio que amplie a capacidade de visão ou tato. Eles estão, realmente, em toda parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Até recentemente não havia a menor ligação entre esse fato e a medicina, porque o menor vírus é ainda milhões e milhões de vezes maior que uma partícula elementar. Os germes também não são muito estáveis no tempo e no espaço, mas os objetos quânticos lampejam dentro e fora da existência previsível. Se a Pasteurella pestis penetrar em seu sangue, ficará ali de modo absoluto e definitivo, ao contrário dos mesons, simples fantasmas que deixam traços luminosos numa chapa fotográfica, durante poucos bilionésimos de segundo, e desaparecem da existência material, e muito diferente do neutrino, que atravessa todo o nosso planeta sem ser percebido e sem que nada obstrua seu caminho.
Essa ampla diferença na escala entre médicos e físicos quânticos manteve as duas ciências a salvo e afastadas até 1987, quando um imunologista francês, Jacques Benveniste, realizou uma experiência considerada ultrajante por todas as visões não quânticas do mundo. À primeira vista, o início da experiência pareceu inócuo. O Dr. Benveniste pegou um tipo comum de anticorpo chamado Ig, imunoglobina do tipo I, e o expôs a certas células brancas do sangue, chamadas basófilos. É bem conhecida a reação provocada pela interação desses dois elementos. O anticorpo Ig firma-se nos locais receptores específicos e espera. Ele aguarda uma molécula invasora flutuando na corrente sanguínea, da qual precisa se defender. Nesse caso, o invasor não é um germe, mas um antígeno, uma substância que causa alergias. Se você é alérgico a ferroadas de abelhas, as moléculas do veneno desse inseto, quando inoculadas em seu sangue, atraem o anticorpo Ig em poucos segundos. Ele, por sua vez, desencadeia uma complexa cadeia de reações na célula, que ativa ao máximo a resposta alérgica do corpo. O basófilo solta uma substância química chamada histamina, que provoca inchaço, vermelhidão, coceira e falta de ar, típicos de um ataque alérgico. O mistério nas alergias está no fato de o antígeno, substância agressora que entra no organismo, ser geralmente inofensivo, lã, pólen, poeira, só que é tratado pelo sistema imunológico como um inimigo mortal. Para se descobrir a causa dessas alergias, elas foram profundamente estudadas no plano celular, e um dos resultados revelou um domínio maior do Ig. Esses dados são suficientes para compreendermos a experiência do Dr. Benveniste. Ele coletou um pouco de soro de sangue humano, repleto de células brancas Ig, e o misturou a uma solução preparada com sangue de cabra que, sem dúvida, acionaria a liberação de histamina. Essa segunda solução continha um anticorpo anti-Ig, que representa o veneno da abelha, o pólen ou outro antígeno. Quando o Ig e o anti-Ig se encontraram, a reação no tubo de teste foi exatamente igual à de uma pessoa gravemente alérgica, com alta produção de histamina. Então, Benveniste diluiu o anti-Ig 10 vezes mais e tornou a adicioná-lo, seguindo-se a mesma reação. Ele continuou diluindo, seguidas vezes, e, como antes, cerca da metade do Ig continuava reagindo, 40 a 60%. Isso surpreendeu, porque a solução estava muito além do limite em que seria quimicamente ativa. Então, o Dr. Benveniste decidiu diluir o Ig ainda mais, tornando a solução 10 vezes mais fraca a cada prova, até ter certeza de que não havia mais nenhum anti-Ig. A última diluição continha uma parte de anticorpo para 10.120 partes de água. Esse número, escrito por inteiro, seria 10 seguido de 119 zeros. Usando uma constante chamada número de Avogadro, ele confirmou matematicamente que era impossível a água conter uma só molécula de anticorpo. Quando adicionou essa solução, que já era apenas água destilada, desencadeou-se a reação de histamina com a mesma força anterior. No filme clássico de Humphrey Bogart, Uma Aventura na Martinica, há uma frase capciosa: "Você já recebeu a ferroada de uma abelha morta?" Neste caso, a abelha também é invisível. Apesar do resultado absurdo, Benveniste repetiu a experiência 70 vezes e pediu a outros grupos de pesquisadores que a repetissem em Israel, no Canadá e na Itália, e todos chegaram ao mesmo resultado. Descobriram que se pode acionar o próprio sistema imunológico com um anticorpo que não está presente no organismo. Em nosso vocabulário, Benveniste havia descoberto o fantasma da memória. Ele mesmo se pergunta se a água não contém o fantasma gravado de moléculas que antes estavam ali. Seus resultados foram publicados, com relutância, na prestigiosa revista britânica Nature, em junho de 1988. Os editores expressaram francamente seu desgosto pelo resultado, afirmando, com absoluta razão, que ele não apresentava base física. As células brancas humanas agiam como se o anti-Ig as atacasse por todos os lados, quando, na realidade, não estavam em lugar nenhum. A medicina reluta em atravessar a porta quântica, mesmo que tenha sido claramente aberta por essa experiência. Foi amplamente divulgada a notícia de que Benveniste estava dando crédito aos métodos da homeopatia, um sistema de tratamento inventado pelo médico alemão Samuel Hahnemann, que continua popular em toda a Europa. O termo homeopatia vem de duas raízes gregas que significam sofrimento similar. Define-se, assim,
O princípio fundamental homeopático de que o semelhante cura o semelhante. A homeopatia enfrenta todas as doenças usando o método de Benveniste. Pequenas porções de substâncias antagônicas são administradas ao paciente para que ele construa uma imunidade ou afaste a doença já instalada. Em julho de 1988, um mês depois de publicar as descobertas de Benveniste, Nature enviou uma equipe de investigação à França para assistir à sua experiência e esclarecer a descrença geral. Infelizmente, ele não foi capaz de repetir resultados consistentes na presença dos visitantes. Algumas tentativas foram bem-sucedidas e outras, não. Posteriormente, Nature repudiou seu trabalho, dizendo que os resultados eram uma decepção. Seguiu-se calorosa controvérsia que persiste até hoje. Benveniste ainda defende seu trabalho. O relatório original foi assinado por mais 12 pesquisadores de 4 países. Embora a capacidade de recordar da água seja inexplicável, não se pode, porém, imputar-lhe a capacidade de esquecer. Esses podem ser os dois lados de uma mesma moeda. Quando a medicina convencional aplica uma vacina antivariólica, o que aparentemente funciona é a lógica da homeopatia. O vírus morto na vacina estimula anticorpos antivaríola no organismo. Esse método de lutar contra a varíola existe desde a China antiga, onde os médicos usavam escamações das feridas para esfregarem pequenos cortes nos braços das pessoas que queriam se proteger contra o mal. Porém, diferindo da vacina, a homeopatia baseia-se mais nos sintomas do que nos verdadeiros organismos causadores da doença. Servindo-se de um elaborado sistema de venenos e ervas tóxicas que imitam os sintomas da verdadeira doença, a homeopatia dá ao corpo uma amostra do que ele quer curar. As sementes trituradas de Nux vomica, por exemplo, que contém estricnina, seriam receitadas contra a fadiga crônica e a irritabilidade, porque produzem esses sintomas. A experiência de Benveniste não endossa a lógica homeopática como um todo, exceto sob o aspecto em que demonstra que o corpo pode reagir a uma microdose de substância estranha. O restante da homeopatia continua ambíguo. O princípio semelhante cura semelhante é aceito e até ampliado no Ayurveda, determinando ervas, minerais e até cores e sons relacionados a cada parte do corpo, no tratamento. No entanto, o Ayurveda não segue a lógica homeopática de que o corpo deve adoecer para se curar. Acredito que a importância mais profunda da experiência de Benveniste seja demonstrada em um dos diagramas quânticos do último capítulo. Notamos que um processo corporal é como uma fila de pessoas com baldes, uma cadeia de eventos passando de um a outro, exceto o primeiro balde, B. Esse parece ter surgido não se sabe de onde. Mesmo que algum impulso inicial, A, evidentemente o tenha acionado, o que Benveniste fez tão maravilhosamente bem foi despojar esse modelo, deixando só o essencial. Continuamente passamos por um estado de não-molécula se transformando em molécula. Quando você tenta se lembrar da primeira vez em que dirigiu um carro, sabe que as substâncias químicas presentes na ocasião já se desvaneceram, a maior parte antes mesmo do fim do passeio. Hoje, ao recriar a lembrança, ao ver o carro novamente e sentir o volante em suas mãos, você está disparando reações celulares que começam em lugar nenhum, já que as células de seu cérebro estão vazias das velhas moléculas, como a água de Benveniste. Se pudermos explicar como o corpo-mente faz para transformar não moléculas em moléculas, muitos mistérios do cérebro serão esclarecidos. Depois que surge essa minúscula partícula de matéria, a sequência segue as leis bem conhecidas da natureza. Fora da homeopatia, posso citar um exemplo bem mais claro nos estranhos casos psiquiátricos conhecidos como personalidades múltiplas. Nada no campo mente e corpo parece tão inexplicável porque, quando uma pessoa com múltiplas personalidades muda de uma para outra, o corpo também muda. Por exemplo, uma personalidade pode sofrer de diabetes, e o organismo terá insuficiência de adrenalina enquanto aquela personalidade estiver no controle. As outras, porém, podem não sofrer desse mal, mantendo, portanto, os mesmos níveis de açúcar no sangue como as pessoas normais. Daniel Goleman, um psicólogo que também escreve frequentes reportagens sobre temas relacionados à mente e corpo, cita o caso de um menino chamado Timmy, que costuma adotar quase uma dúzia de personalidades diferentes. Uma delas fica com urticária quando ele bebe suco de laranja. A urticária surge, descreve Goleman, mesmo quando Timmy toma suco de laranja e a tal personalidade emerge quando o suco ainda está sendo ingerido. E mais,
Se Tim voltar enquanto a reação alérgica ainda está presente, a coceira da urticária cessa imediatamente, e as bolinhas de água começam a desaparecer. Quando li pela primeira vez esse artigo, fiquei muito entusiasmado. A literatura médica não declara que as reações alérgicas podem desaparecer assim, à vontade. Como poderiam? As células brancas do sistema imunológico, cobertas de anticorpos IgE, estão simplesmente à espera do contato com o antígeno. Quando o contato ocorre, elas reagem automaticamente. Mas, no corpo de Tim, é necessário que as células brancas pressintam a aproximação das moléculas de suco de laranja para tomarem a decisão, se devem reagir ou não. Isso significa que a própria célula é inteligente, respondendo à minha pergunta. Além disso, sua inteligência está dividida em parcelas iguais em cada uma das outras moléculas, e não mantida em uma especial, como o DNA, já que o anticorpo e o suco de laranja se encontram o tempo todo com átomos muito comuns de carbono, hidrogênio e oxigênio. Dizer que as moléculas tomam decisões é um desafio ao estágio atual da ciência, como se o sal às vezes se fizesse sentir salgado e outras vezes, não. Mas passar de um evento mente-corpo a outro é sempre uma projeção da inteligência. No caso de Tim, o que nos espanta é a notável rapidez e intensidade com que isso acontece. Quando percebemos o fato de que ele escolhe ser alérgico, senão, como poderia desencadear e afastar a crise de urticária? Encaramos a possibilidade de que também podemos estar escolhendo nossas doenças. Não temos consciência dessa escolha, porque ela é tomada muito abaixo do nível de nossos pensamentos conscientes. Mas, se está presente, deveríamos também ser capazes de mudá-la. Todos nós podemos mudar a biologia de nossos corpos, de um extremo ao outro. Quando você está muito feliz ou profundamente deprimido, não é a mesma pessoa, fisiologicamente falando. Os casos de personalidade múltipla demonstram que essa capacidade interna de nos modificarmos está sob controle preciso. Quero comentar sobre um caso que ocorreu na família Chopra, relacionado a este assunto e, curiosamente, ao anticorpo IgE. Meu pai é cardiologista na Índia. Durante muitos anos foi médico do exército, o que nos levava, de posto a posto, por todo o país. Quando eu era criança, ele foi enviado a Jammu, um lugar distante ao norte, no estado de Caxemira. Não me lembro de nada durante essa nossa estada, mas durante anos ouvi comentários sobre as horríveis alergias que a minha mãe sofreu lá. Vivia atormentada com o pólen de uma flor nativa que enchia os campos a cada primavera. Ela sofria fortes crises de asma, seu corpo inchava e surgiam na pele grandes vergões vermelhos e bolhas. Esse estado é conhecido como edema anjoneurótico. Meu pai sempre foi muito devotado a minha mãe e, penalizado com seu sofrimento, costumava levá-la toda a primavera a Srinagar, capital de Caxemira. O ar dessa cidade é livre do pólen, e ela se sentia feliz por estar nesse vale montanhoso, que é um dos mais belos lugares da terra. Certa primavera, as chuvas violentas deixaram as estradas intransitáveis e meu pai decidiu que deviam antecipar a volta para casa. Tomaram o avião, que pousou 1 hora depois. Ele segurou o braço de minha mãe para confortá-la, mas já via as manchas na pele e o esforço que ela fazia para respirar. A alergia de minha mãe era tão forte que o comissário aproximou-se e perguntou o que acontecia. Não há nada a fazer, explicou meu pai. É o pólen que existe em Jammu. Jammu? O comissário olhou espantado. Ainda não chegamos lá, aqui é Udhampur, a primeira parada. Não o avisaram? Meu pai ficou muito admirado. Quando olhou para minha mãe, notou que as manchas na pele estavam desaparecendo. Depois disso, durante anos, ele costumava sacudir a cabeça e murmurar. Basta dizer a palavra Jammu e sua mãe adoece. Quando lhe contei sobre a experiência do IgE, ele ficou muito aliviado. Já vi uma resposta científica para nosso mistério familiar. Minha mãe tem só uma personalidade, mas essa mudança foi total e imediata. Muitos casos de personalidade múltipla vêm sendo estudados e observados, especialmente pelo Dr. Bennett Brown, um psiquiatra pesquisador especializado nesse campo. Quando a personalidade do paciente muda, verrugas, cicatrizes e erupções da pele surgem e desaparecem, assim como crises de hipertensão e de epilepsia. Uma determinada personalidade pode não distinguir as cores, mas essa capacidade retorna com a volta de outra personalidade. É quase uma regra que uma das personalidades seja infantil e,
Quando ela emerge, os corpos dos pacientes reagem a doses menores de medicamentos. Em um desses casos, bastaram 5 miligramas de tranquilizante para o paciente ficar calmo e sonolento como quando era criança, enquanto uma dose 20 vezes mais forte não causou efeito no adulto. Aturdidos, os pesquisadores estão à procura de um mecanismo que explique tais ocorrências, aparentemente impossíveis. Acredito que acabem descobrindo com um simples exame que a mudança quântica ocorreu. Uma personalidade não tem moléculas, sendo feita apenas de memórias e tendências psicológicas, mas são mais permanentes do que as células afetadas. Este não é um mistério profundo. Como vimos, cada molécula do corpo está envolvida numa partícula de inteligência visível. O termo memória não é usado pelos físicos, mas é facilmente encontrado no mundo quântico. Ainda que separadas por imensas distâncias de espaço-tempo, as partículas sabem o que cada uma está fazendo. Quando um elétron salta em nova órbita, rodeando um átomo, seu parceiro antielétron, o positron, precisa reagir, não importa onde esteja no cosmos. O universo é, de fato, inteiramente ligado por esse tipo de rede de memória. Para um físico, o único quebra-cabeça da experiência de Benveniste é que ninguém acreditou que os eventos quânticos pudessem ocorrer no nível das moléculas. Um fóton se instala no limiar de um quantum, onde vibrações fracas e dispersas são a regra. Algumas dessas vibrações morrem no nada, enquanto outras se ampliam e entram na realidade material como energia. Para começar, como o fóton não é quase nada, pode lampejar dentro e fora da existência. Mas uma molécula como o Ig é tremendamente mais substancial do que essas vibrações flutuantes. Se não fossem, as moléculas poderiam saltar dentro e fora da existência sem aviso, junto com coisas feitas de moléculas, como baleias azuis e arranha-céus. Já que isso não acontece, não pareceu necessário investigar moléculas com memória. Para entender como a molécula trabalha, precisamos saber mais sobre o nível quântico da natureza. Sua peculiaridade. Sua diferença de todos os outros estados de matéria e energia e seu vazio. Já vimos que o núcleo de um átomo é quase totalmente vazio, assemelhando-se, guardadas as proporções, ao espaço intergaláctico. O mesmo acontece conosco, já que somos, evidentemente, feitos de átomos. Isso significa que somos feitos de vazio, mais que qualquer outra coisa, ele é nossa matéria-prima. Em vez de observarmos o espaço entre as estrelas como um vazio frio e sem vida, deveríamos encará-lo com os olhos de um físico, vendo que está cheio de energia invisível à espera de se aglutinar em átomos. Cada centímetro cúbico do espaço está cheio de energia, numa quantidade quase infinita, embora grande parte dela esteja em forma virtual, isto é, represada, sem tomar parte ativa na realidade material. Uma frase maravilhosa do antigo Upanishad indiano afirma: a força que penetra o universo é bem maior do que a que brilha através dele. No que se refere aos objetos quânticos, na maior parte em forma virtual, essa é uma verdade literal. Nossos sentidos não estão preparados para enxergar o vazio como o útero da realidade, sendo mais adaptados a um nível mais grosseiro da natureza, cheio de flores, pedras, árvores e de nossas famílias. Dizem que o olho humano pode distinguir 2 milhões de tonalidades de cor, cada qual ocupando uma estreita faixa de energia luminosa. Mas nosso mecanismo óptico não consegue registrar essas vibrações energéticas como tal. Menos ainda, registramos um pedaço de mármore sólido como vibrações, embora, no fundo, seja a mesma coisa que a cor. Enquanto a luz vai mudando de uma cor a outra, cada pequena graduação exerce enorme influência. A luz visível, por exemplo, dá ao mundo a forma e a definição que nossos olhos percebem. Se mudarmos ligeiramente para baixo, para a faixa infravermelha, nosso olho passará a sentir calor, mas ficará cego. Se o elevarmos até os raios-x, o olho pode ser destruído. Cada graduação quântica é muito tênue, mas significa uma realidade completamente nova no nível grosseiro das moléculas e das coisas vivas. O espectro de luz é como uma corda contínua, vibrando mais lentamente em um ponto e mais rapidamente em outro. Fazemos nosso lar de uma pequena parte desse espectro, mas todo o comprimento é necessário para existirmos. Começando do zero, as vibrações da corda são responsáveis pela luz, pelo calor, pelo magnetismo e por inúmeras outras formas mais discretas de energia que povoam o universo. Em poucos degraus, a escada da criação passou do espaço vazio à poeira intergaláctica,
depois ao Sun e, finalmente, à Terra vivente. O que isso demonstra é que o vazio, o ponto zero da vibração, não é o nada, mas o ponto inicial de tudo o que existe. E esse ponto está sempre em contato com todos os outros. A continuidade não sofre interrupções. A razão de se discutir o vazio subatômico é o fato de o experimentarmos sempre que pensamos. Aumentou da extensão do universo, algo material, o neuropeptídeo, surge não se sabe de onde. Nesse caso, não são os átomos do neuropeptídeo que são criados, porque para isso é necessário hidrogênio, carbono, oxigênio etc., já presentes na glicose que o cérebro usa como combustível. O que surge não se sabe de onde é a configuração do neuropeptídeo, o que é magia suficiente. No mesmo instante em que você pensa sou feliz, um mensageiro químico transforma a sua emoção, que não tem nenhuma existência sólida no mundo material, numa partícula de matéria tão perfeitamente afinada a seu desejo que todas as células de seu corpo, literalmente, ficam sabendo dessa felicidade e a compartilham. O fato de você ter a possibilidade de falar a 50 trilhões de células na linguagem que elas entendem é tão inexplicável quanto o momento em que a natureza criou o primeiro fótone no vazio. Essas substâncias químicas do cérebro são tão ínfimas que a ciência levou muitos séculos para descobri-las. No entanto, se considerarmos as moléculas mensageiras como a mais refinada expressão material de inteligência que o cérebro pode produzir, temos de admitir que ainda são grosseiras para se construir a ponte entre a mente e o corpo. De fato, nada poderia ser refinado o bastante, já que um dos lados da ponte que desejamos alcançar, a mente, não é pequeno em nenhum sentido físico. Calcular que um pensamento tem tamanho é um absurdo. A mente não está solta no espaço, ocupando um lugar, nem mesmo necessário para um elétron, que é infinitesimal. A bobagem evidente de guardar a mente numa caixa foi uma das principais razões de a ciência ter separado, desde o início, a mente da matéria, já que toda a matéria pode ser fechada em alguma caixa. Felizmente, surge a física quântica para salvar o construtor da ponte. Ela surgiu para explorar essas regiões aparentemente absurdas nas fronteiras do espaço-tempo. A física quântica ficou com a responsabilidade de medir as menores coisas possíveis. O átomo, apesar de muito pequeno, mostrou, desde aproximadamente 1900, que tinha um núcleo. Quando este foi aberto, a menor unidade pareceu ser o próton, até novas divisões do átomo revelarem, no limite da existência material, partículas ainda menores, chamadas quarks. Além do quark, as divisões aparentemente acabaram. Alguém poderia pensar que deve existir um material especial na formação do quark. Por estranho que pareça, isso não é verdade. Na Grécia Antiga, o filósofo Demócrito propôs, em primeiro lugar, que o material do mundo fosse composto de partículas mínimas invisíveis, a que deu o nome de átomos, em grego não divisível. Quando Platão ouviu sua teoria, que não podia ser testada experimentalmente, é claro, fez uma objeção que misteriosamente previa a física quântica. Se pensarmos em um átomo como uma coisa, argumentou ele, ela necessariamente tem de ocupar algum lugar no espaço. Sendo assim, pode ser partida e ocupar um espaço menor. Qualquer coisa que possa ser partida em dois não é a menor partícula que constitui o mundo material. Com esse raciocínio impecável, Platão demoliu a teoria de que todas as partículas sólidas sustentam o bloco básico de construção da natureza, não apenas o átomo, mas o próton, o elétron e o quark. Todas elas podem ser divididas em duas partes num processo infinito, mesmo que na realidade isso não aconteça. Seja o que for que constrói o mundo, tem de ser algo tão mínimo que não ocupe lugar no espaço. Platão argumentou que o mundo nasceu das formas perfeitas invisíveis, semelhantes às geométricas. Os físicos modernos, por sua vez, estudam alternativas mais tangíveis como a matéria invisível chamada partículas virtuais, além dos campos de energia. A famosa equação de Einstein igual a mc2 provou que a energia pode ser transformada em matéria, e isso permitiu um avanço da física para além da barreira do menor que o mínimo. Ninguém pode afirmar com segurança do que é feito um quark, mas certamente não é de um pedaço de matéria sólida. O quark já está além do limite das coisas que se podem ver ou tocar, mesmo empregando-se instrumentos científicos que ampliem nossos sentidos. Seu bloco de construção pode ser apenas uma vibração que tem o potencial de se transformar em matéria. Portanto, ele é menor que o mínimo. Para um físico,
Todos os tamanhos acabam em um número específico, 10 a 33 centímetros cúbicos, uma fração inconcebível que pode ser escrita como um décimo precedido de 32 zeros. É conhecido como o limite de Planck, um tipo de zero absoluto para o espaço, como existe o da temperatura. Mas, quando essa barreira é alcançada, o que existe além? Nesse ponto a ciência da física emudece. Mas é fascinante perceber que todos os descobridores da física quântica foram basicamente platônicos. Ou melhor, acreditavam que o mundo das coisas fosse uma sombria projeção de uma realidade mais vasta e invisível, imaterial. Alguns, como Einstein, surpreenderam-se com a ordenação geral da natureza, sem lhe atribuir nenhuma inteligência. Outros, como Eddington, declararam simplesmente que a matéria-prima do universo era a substância mental. Eddington defende sua posição com um argumento lógico tão elegante quanto o de Platão. Ele declara que nossa imagem do mundo é basicamente a formação de impulsos cerebrais. Essa formação, por sua vez, surge de impulsos que percorrem os nervos nos dois sentidos. Esses impulsos vêm de vibrações de energia nas bases dos nervos. Na base da energia está o vazio, o vácuo quântico. Qual parte é real? A resposta não está em nada porque a cada passo, ao longo do caminho, desde as vibrações de energia aos impulsos nervosos e a formação do cérebro, tudo não passa de um código. Não importa onde você procure, o universo visível é fundamentalmente um conjunto de sinais. Mas todos esses sinais formam um todo, transformando vibrações totalmente sem sentido em complexas experiências que possuem significado humano. O amor entre marido e mulher pode ser cruelmente traduzido em dados físicos, mas com isso perde sua realidade. Além disso, diz Eddington, todos esses códigos demonstram a existência de uma coisa mais real, algo além de nossos sentidos. Ao mesmo tempo, também é algo muito íntimo, para que todos possamos ler o código e transformar vibrações quânticas ao acaso em uma realidade ordenada. Uma boa imagem para isso seria a de um pianista tocando um estudo de Chopin. Onde está a música? Você pode encontrá-la em diversos níveis, nas cordas vibrando, no bater dos martelos, nos dedos que tocam as teclas, nas notas escritas na partitura ou nos impulsos nervosos produzidos no cérebro do pianista. Mas todos esses níveis são apenas códigos. A realidade da música é a forma invisível, difusa e bela que desperta nossas lembranças sem estar presente no mundo físico. Para ser como o quantum, o corpo não precisa banir suas moléculas para outra dimensão, ele precisa apenas aprender a reformá-las em novos padrões químicos. São esses padrões que transitam dentro e fora da existência, assemelhando-se ao que acontece nos tubos de ensaio de Benveniste. Se pensarmos seriamente em saltar de um rochedo e nosso coração começar a bater com força, teremos gerado adrenalina usando um estímulo tão invisível quanto o ige da experiência. Do mesmo modo, uma das personalidades de Tim me lembra-se de como é ser alérgica a suco de laranja, mesmo que ela possa ficar escondida em algum domínio invisível durante dias inteiros. Mas, assim que ela volta, o corpo obedece a seu comando. Procurei fazer com que tudo isso parecesse razoável, ao contrário dos editores da revista Nature, quando declararam que, se a experiência IG fosse verdadeira, deitariam por terra 200 anos de pensamento racional na biologia. Mas a biologia agora vai ter de mudar e, com ela, a medicina. Ao contrário do que os médicos supõem atualmente, o pâncreas anormal de um diabético não é tão real quanto a mentalidade distorcida que se infiltrou nas células pancreáticas. Essa compreensão abre as portas da cura quântica. As técnicas mentais usadas pela Ayurveda dependem da capacidade de controlar os padrões invisíveis que ordenam nosso corpo. Há pouco tempo, uma senhora idosa, minha paciente, vinha sofrendo de fortes dores no peito. Tinham feito o diagnóstico de angina pectoris, um dos sintomas mais comuns de doença cardíaca em estado avançado. No período de janeiro a março daquele ano, ela se lembrava de ter tido 60 crises de angina e tomou comprimidos de nitroglicerina para obter alívio. Recomendei-lhe que empregasse a técnica do som primordial para doenças cardíacas, e ela me disse que ia praticar sozinha. O conceito de terapia do som primordial foi um pouco discutido na introdução e novos detalhes serão dados mais adiante. Em julho, cerca de 2 meses depois, minha paciente escreveu-me declarando que as crises cardíacas tinham passado no dia em que aprendeu a técnica, e nunca mais voltaram. Ela sente-se bem e ativa,
Muitas pessoas que sofrem de angina têm medo de esforço físico, mesmo que seja pequeno. Ela foi abandonando a medicação aos poucos, por conta própria, e recentemente matriculou-se numa escola, com aulas diárias. Ficou muito orgulhosa por me contar essa última novidade, já que está com 88 anos de idade. A explicação para esse resultado, em meu modo de ver, é que a ligação mente-corpo passa a ficar sob controle. Eu também gostaria de dizer que a técnica Ayurveda não é mágica, ela apenas imita a natureza. Há alguma diferença entre minha paciente, que faz sua angina pectoris desaparecer, e uma personalidade múltipla que faz a mesma coisa. Um médico cético poderia negar que a angina tem, geralmente, duas causas. Uma é o espasmo das artérias coronárias, e os vasos sanguíneos que alimentam o coração de oxigênio. Se elas se contraem durante um espasmo, o músculo cardíaco não recebe oxigênio e grita de dor. Minha paciente deve ter sofrido esse tipo de angina, diria o cético. A outra causa é o bloqueio de gordura nas artérias coronárias, o que não poderia ser curado por uma técnica mental. Eu seria forçado a responder que ambos os casos envolvem a memória. Os bloqueios de gordura não são tão substanciais quanto parecem. Se alguém se submeter a uma revascularização do coração e trocar as artérias velhas e entupidas por outras desobstruídas, as novas frequentemente se entupem em questão de meses. Isso acontece porque o vaso sanguíneo foi mudado, mas não o fantasma da memória. Ele ainda quer acumular placas gordurosas nas artérias. Em contrapartida, muitos pacientes que se submetem a essa cirurgia não voltam a sentir as dores fortes e assustadoras no peito, mesmo com as artérias entupidas, porque estão certos de que a cirurgia os curou. Os cirurgiões já experimentaram até operações placebo, simplesmente abrindo e fechando o peito, e em boa porcentagem dos casos os pacientes sentiram alívio da angina. Minha paciente, na realidade, não tinha as artérias coronárias bloqueadas, mas o mecanismo oculto na angina era igualmente real. Seu cérebro não fazia um exame prévio dos vasos sanguíneos com raios-x, antes de reagir com dor. Se tem uma paciente que sente medo, posso apertar sua mão e garantir-lhe que vai se sentir melhor. Isso acontece até mesmo sob anestesia. Você pode segurar a mão de um paciente em um momento difícil da cirurgia e ver o efeito calmante nos monitores que medem a pressão sanguínea e o registro das batidas cardíacas. O coração e o cérebro, ao que parece, estão ligados bem mais profundamente do que as células. Constatamos essa verdade sempre que um bebê está aninhado nos braços da mãe. Em poucos minutos os dois respiram no mesmo ritmo, mesmo que a criança esteja dormindo, e começam a sincronizar-se as batidas dos corações. Não batem em uníssono, batida por batida, já que as do coração do bebê são bem mais rápidas que as da mãe. Essa ligação corpo-mente é invisível, mas quem poderia chamá-la de real? Tem passado silenciosamente de geração a geração. Talvez nos envolva a todos em um grande laço de afinidade. Vindo de seres humanos distintos, preocupados com seus problemas pessoais, ela ajuda a moldar a espécie humana. Assim que a ciência tenha se recobrado do choque de experiência IG, um novo domínio precisa ser explorado, o domínio do vazio. A física quântica descobriu algo misteriosamente rico a respeito do espaço vazio. Agora estamos chegando ao ponto de estender essa riqueza a uma dimensão humana. O universo em seu estado primordial foi comparado a uma sopa de energia que se transformou em partículas de matéria. Eu nos comparo, portanto, a uma sopa de inteligência, só que não sopa, absolutamente, mas inteligência que aprendeu a cristalizar-se em partículas orgânicas, belas, precisas e poderosas, a que chamamos pensamentos. Isso faz com que o vazio em nosso interior seja muito mais entusiasmante que o outro, o que criou o universo. 8. Testemunha silenciosa. Penso que a necessidade premente de uma medicina quântica fica devidamente demonstrada pelo estudo do seguinte caso. Um jovem israelita chamado Aaron, de 24 anos, ligou para meu consultório. Sinto-me perfeitamente saudável, disse ele, mas meu médico só me deu 90 dias de vida. Ele me pediu alguns exames e descobriu que tenho uma doença incurável no sangue. Isso aconteceu exatamente há 23 dias. Mal conseguindo conter a emoção, ele contou toda a história, cheia de estranhas passagens. Seu diagnóstico surgiu de modo inteiramente acidental. Devido a um antigo ferimento, ficara com um desvio no septo e respirava com dificuldade.
Aaron tinha chegado aos Estados Unidos diversos anos antes, para estudar comércio. Afinal, resolveu procurar um cirurgião em Chicago para corrigir o defeito do nariz, e ele pediu-lhe exames de sangue de rotina. Quando os resultados chegaram do laboratório, o médico ficou muito perturbado. Eles mostravam que Aaron estava com grave anemia. Sua contagem de hemoglobina, componente do sangue que transporta oxigênio pelo corpo todo, tinha caído de 14, normal, para 6. Uma contagem de 12 seria considerado um limite de anemia. Seu hematócrito tinha caído para 16. Isso significa que seu sangue fora centrifugado para separar as células vermelhas do plasma, e elas ocupavam apenas 16% do volume total. No sangue normal esse volume estaria próximo dos 40%. Aaron procurou imediatamente um hematologista, que lhe fez uma série de perguntas. Tem sentido falta de ar ultimamente? Não, respondeu Aaron. Acorda sufocado no meio da noite? Não. Seus tornozelos têm inchado? O hematologista observou-o seriamente. Você sente cansaço o tempo todo, não é? Aaron sacudiu negativamente a cabeça. Isso é impressionante, exclamou o médico. Com sua contagem de hemoglobina você poderia ter uma crise de insuficiência cardíaca congestiva a qualquer momento. Aaron ficou chocado, mas o médico tinha o direito de se admirar, observando aqueles exames. No caso de uma anemia grave, o coração precisa trabalhar muito mais que o normal para suprir todo o oxigênio necessário para o resto do corpo. Isso, aliado à falta de oxigênio que ele também sente, leva o músculo cardíaco a inchar e a sofrer uma insuficiência congestiva. O paciente começa a acordar à noite, sentindo-se sufocado até a morte, e isso pode finalmente acontecer. O hematologista, espantado, pediu o exame de uma amostra da medula óssea de Aaron. O corpo contém normalmente apenas 280 gramas de medula óssea, mas isso é suficiente para produzir nosso suprimento total de glóbulos vermelhos do sangue, numa média de 200 bilhões de novas células por dia. No exame, a medula de Aaron não mostrou sinais dos precursores das células vermelhas que deviam estar presentes. O hematologista percebeu, então, que a raiz do problema de Aaron estava na paralisia da medula óssea, chamada anemia plástica, mas não podia determinar a causa. Mesmo sem apresentar sintomas, Aaron estava gravemente doente. Ninguém sabe ao certo qual o tempo de vida de uma célula vermelha do sangue, disse o médico. O cálculo aceito é de 120 dias, mas poderia ser um mês. Já que as células vermelhas de seu organismo não estão sendo repostas, sinto muito, mas você não deve ter mais que 90 dias de vida. Enquanto Aaron ouvia atordoado, o médico explicou que a medicina tinha pouco a fazer por ele. O tratamento possível seria um transplante da medula óssea, mas era uma grande intervenção cirúrgica que, se ele sobrevivesse, provavelmente não o salvaria. Ele podia tomar uma transfusão de sangue para aumentar a contagem das células vermelhas, mas a súbita injeção do sangue de outra pessoa acabaria lesando a medula óssea. Além disso, quando a medula percebesse que a contagem estava novamente elevada, poderia interpretar como sinal para reduzir ainda mais sua função. Como não sentia nenhum sintoma, Aaron hesitou em se submeter a um transplante. O hematologista deu-lhe 2 semanas para se decidir. Também declarou que tinha o dever legal de aconselhá-lo a colocar seus negócios em ordem o mais rápido possível. Aaron não foi propriamente tratado com compaixão em nenhuma dessas etapas. Durante a conversa, ele contou ao médico que a sua irmã mais velha tinha morrido de repente, de um modo trágico, na faculdade de Direito. A causa da morte não ficou muito clara, mas foi atribuída a uma doença, provavelmente hereditária, do sangue. Ouvindo isso, o hematologista ficou entusiasmado e pediu a Aaron que descobrisse a causa precisa da morte da irmã, porque os 2 casos juntos dariam um ótimo artigo para os jornais. Quando Aaron me contou esse incidente mais tarde, fiquei tomado pela fúria. No dia seguinte ao diagnóstico, Aaron começou a sentir falta de ar e não conseguia dormir. Procurava desesperadamente um meio de se curar. Quase por acaso, começou a fazer meditação e soube de nossa clínica ayurvédica. Um mês depois, era meu paciente em Lancaster. O que me deixa mais esperançoso, disse eu, é você ter se sentido saudável até descobrir que havia algo errado. Vamos supor que esteja controlando esse mal, portanto faremos tudo o que pudermos para permitir que seu organismo se cure.
Eu desconhecia a causa de sua doença, mas enquanto entrevistava Aaron fui descobrindo que existiam vários motivos de preocupação. O primeiro era o próprio diagnóstico assustador que o deixara em pânico. Nessas condições, é difícil observar como o corpo-mente pode descobrir um caminho para a cura. Além disso, Aaron parecia uma pessoa tensa e muito esforçada. Tinha trabalhado em 4 empregos ao mesmo tempo, enquanto estudava, esforçando-se ao máximo para comprar um carro e pagar as despesas da faculdade. A pressão do estudo também era enorme. Ele tomava vitaminas constantemente, além de uma medicação contra a úlcera, que acalmava a dor crônica no estômago. Poucos meses antes, havia sofrido uma tendinite quando jogava tênis e tomou um agente anti-inflamatório para diminuir o inchaço. É sabido que tais drogas suprimem as funções da medula óssea. Pedi-lhe que interrompesse toda a medicação. Ele ficou 2 semanas na clínica e, pela primeira vez, encontrou um ambiente livre do estresse normal. Continuou a meditar, comia obedecendo a uma simples dieta vegetariana de acordo com seu tipo físico e recebeu uma série de massagens que o Ayurveda prescreve para purificar o organismo. Ensinei-lhe também a técnica do som primordial, aconselhável para suas condições. Uma noite, a enfermeira o apanhou andando pelo corredor com o cabelo molhado, e ele confessou que tinha saído para nadar. Fiquei muito feliz ao saber disso, pois outro paciente com a contagem do sangue de Aaron estaria tomando oxigênio ou transfusões de sangue. Aquele sinal era mais que encorajador. Quando ele saiu da clínica, pedi-lhe que não fizesse novos exames de sangue, pelo menos por 2 semanas. Uma amostra examinada em Lancaster mostrou que seu suprimento de células vermelhas imaturas, chamadas reticulócitos, estava 4 vezes mais elevado do que no momento em que ele chegou à clínica. Como são essas as células que mais tarde se transformam nos glóbulos vermelhos, achei que sua doença tinha cedido. Aaron acaba de ultrapassar o prazo de vida prognosticado pelo médico. Ele ainda tem uma grave anemia, mas, em contrapartida, não apresentou sinais de enfraquecimento físico. Na verdade, sua anemia até diminuiu um pouco. Em meu modo de pensar, Aaron está na linha divisória entre 2 tipos de medicina. A primeira é comum, científica, a cujos métodos estou profundamente habituado, mas que já não me inspira uma confiança tão absoluta. Não foi a medicina comum que falhou no caso de Aaron. Os médicos descobriram a presença de seu mal nos diversos níveis do organismo, dos tecidos às células e às moléculas. Em seu caso, o tecido era a medula óssea, as células eram os glóbulos vermelhos do sangue e a molécula era a hemoglobina. Para um médico treinado na medicina convencional, esse é o fim do caminho, um caminho que levou 2 séculos de profunda investigação racional para ser encontrado. O que há mais para se descobrir, quando se sabe até o que existe de errado com as moléculas de uma pessoa? Essa lógica é impecavelmente científica, mas perigosamente desligada da carga normal de vida. Por carga normal refiro-me a como uma pessoa come, dorme, os pensamentos que transitam em sua mente, o que ela vê, cheira, ouve e o que penetra em seu organismo através de todos os seus sentidos. Você pode dizer que o corpo é feito de moléculas, mas dirá com a mesma justiça que ele é feito de experiências. Essa definição combina com nossa autoimagem, o que não é científico, mas é fluido, mutável e vivo. Dessas experiências comuns é que se origina a segunda medicina, a do quantum. Às vezes podemos pensar que a vida diária é simples demais para despertar o interesse da ciência. Na verdade, ela é complexa demais. Apesar de uma molécula de hemoglobina ser estruturada de 10.000 átomos, pode ser isolada e mapeada, feito que mereceu vários prêmios Nobel. No entanto, é impossível saber o que a hemoglobina está fazendo enquanto você inspira o ar, porque cada célula vermelha contém 280 milhões de moléculas de hemoglobina, cada qual colhendo 8 átomos de oxigênio. Considerando que os pulmões expõem no ar em cada inspiração cerca de 1/4 de sangue, contendo 5 trilhões de células vermelhas, o número total de trocas químicas é astronômico. Todo o processo se desintegra rapidamente em um turvelinho caótico de atividades. Quando se abre um corpo humano durante uma cirurgia, o que se vê não é o traçado bem definido dos livros de anatomia, com os nervos na cor azul, os vasos sanguíneos vermelhos, o fígado verde bem separado da vesícula biliar amarela. Em vez disso, o olhar não treinado enxerga uma confusão de tecidos quase indistintos, avermelhados e molhados. Um órgão esconde-se imperceptivelmente sob o outro.
A grande maravilha é a ciência médica ter aprendido tanto sobre esse caos pulsante. Mas, em troca do conhecimento, a ciência pagou um alto preço por ter de abandonar a experiência comum. Afinal, enchermos o pulmão de ar não representa o caos, a não ser para um biólogo molecular. A respiração é o ritmo fundamental da vida, em que se baseiam todos os outros ritmos. Eric Cassel, um professor de fisiologia de Cornell, EUA, esclarece ironicamente que um médico, ao fazer perguntas ao paciente, não está tentando descobrir o que há de errado com ele, procura, sim, saber quais sintomas podem estar ligados a uma doença conhecida e classificada. A diferença é sutil, mas muito importante, pois nos lembra que todo o sistema de órgãos, tecidos etc. foi organizado intelectualmente para facilitar a classificação do corpo. Devem existir outros pontos de vista que são mais verdadeiros por natureza, já que estão baseados na experiência comum, e desafiam a aparente desordem exterior para compreender seu verdadeiro significado. O caos é apenas uma aparência, uma máscara, e sob um olhar diferente metamorfoseia-se em pura ordem. Até a descoberta de seu código, a dança da abelha parecia um caos, uma confusão de voltas ignadas. Agora, sabemos que um conjunto preciso de direções para indicar às outras onde existe uma fonte de néctar. Isso não significa que a dança tenha mudado do caos à ordem, e sim sua aparência mudou para nossos olhos. Do mesmo modo, se você examinar a pressão sanguínea de um paciente cardíaco algumas vezes, os dados dificilmente formarão algum padrão. Porém, se ele ficar constantemente ligado ao monitor, surgirá um padrão bem definido, com picos e vales que ocorrem no espaço de 1 ou 2 dias. Esse feito só foi descoberto recentemente e permitiu que os cardiologistas descobrissem a hipertensão em pacientes que costumam apresentar pressão normal no consultório médico, porque os picos só ocorrem à noite. Sente-se claramente a mudança de maré, mas ninguém sabe ainda seu significado. A máscara do caos apenas começa a ser rompida. As duas medicinas não precisam ser antagônicas, mas por enquanto estão claramente voltadas em direções opostas. Para um hematologista, é irrelevante que Aaron esteja tenso, excitado, cheio de substâncias dúbias no organismo, apavorado com a ideia de morrer. Para um médico védico, essas são as cargas primárias da doença, entraram no nível quântico, onde ele se transforma na pessoa que é. O hematologista não está sendo desapredado, pode sentir profundamente o que está acontecendo com Aaron, mas não consegue provar a ligação entre a disfunção da medula óssea e os 4 empregos ao mesmo tempo. Esse é o limite da noção newtoniana de causa e efeito, onde se desfaz a base da medicina científica comum. Não se pode fazer perguntas para descobrir o que realmente causa a doença do paciente. No caso de Aaron, eu gostaria de saber como ele se sentiu com a morte da irmã, o que ele come no café da manhã, quem são seus amigos, como ele costuma ficar quando perde uma partida de tênis. Na verdade, quero saber sobre qualquer experiência importante. Isso é praticamente impossível. São tantas as influências que nos pressionam todos os dias que a ideia de casualidade desaparece. Eu consideraria absurdo dissecar o cérebro de um poeta para se descobrir a causa de seus sonetos. Seu córtex não poderia ter deixado de exibir padrões específicos de ondas cerebrais para produzir um soneto, mas elas se evaporaram e foram levadas a um domínio além do tempo. Começa a parecer igualmente absurdo considerar que uma causa física isolada se oculte na disfunção da medula óssea de Aaron. A vida dele também seguiu no tempo, e quero descobrir o que já se evaporou. Sei que isso pode parecer chocante. Como podemos descobrir a cura sem uma causa? Mas todas as causas físicas são, no máximo, parciais. Se você quiser que alguém fique resfriado, vai precisar de muito mais que um vírus. Pesquisadores incubaram o vírus de resfriado e os depositaram diretamente na parede da mucosa do nariz de seus pacientes, descobrindo que, com o tempo, só 12% adoeceram. Esse resultado seria maior se as pessoas em teste fossem expostas a golpes de ar, ficassem com os pés em água gelada para ter arrepios, ou a qualquer outro recurso puramente físico. A experiência comum, um jogo complexo de forças internas e externas, desafia as regras de causalidade que funcionam como as bolas de bilhar. A medicina convencional já reconhece que a experiência comum pode exercer um papel complexo na doença. Por exemplo, as estatísticas mostram que solteiros e viúvos são mais suscetíveis ao câncer que os casados.
Sua solidão é chamada de fator de risco, também poderia ser chamada de carcinógeno. Então, por que a cura da solidão não é cura para o câncer? Pode ser, mas em um tipo de medicina diferente da que praticamos agora. Um médico védico está mais interessado no paciente que tem à frente do que em sua doença. Ele reconhece que o que faz a pessoa é a experiência, as tristezas, as alegrias, os rápidos momentos traumáticos, as longas horas sem fazer nada em especial. Os minutos de vida se acumulam silenciosamente e, como grãos de areia depositados por um rio, podem finalmente se empilhar numa formação oculta que rompe como uma doença. É impossível ver interromper o processo de acumulação. Posso ficar sentado no meio de um engarrafamento de trânsito e pensar bem, agora não está acontecendo nada comigo, mas, de fato, estou recebendo, ou ingerindo, todo mundo à minha volta. Meu corpo vai metabolizando tudo o que vejo, ouço, cheiro e toco, transformando tudo isso em mim. É tão certo que faz isso quanto ingerir meu suco de laranja. A carga que se transforma no que sou é constante e moldada antecipadamente na forma final. A ciência não será capaz de medir esse processo porque não pode organizar meus sentidos e emoções em uma escala. Quanta solidão é necessária para ser transformada em câncer? Essa é uma pergunta sem sentido. O carcinógeno é invisível. Lembro-me de uma noite que passei no setor de emergência de um hospital de subúrbio, atendendo um grande número de pacientes. Houve um acidente com um trem tardio e tive de trabalhar quase freneticamente ao lado de um colega para ajudar as dezenas de pacientes que poderiam estar em estado de choque. Fizemos curativos e pequenas cirurgias, acalmamos seus nervos e entalamos ossos quebrados. Nosso trabalho parecia sem fim, mas depois de 5 horas havíamos dado conta de tudo e nos sentíamos como heróis. Então, a ambulância chegou novamente, e o motorista nos avisou. Estamos com uma menininha de 2 meses, inconsciente. Ela não dá sinais de respirar, está sem pulso e começando a ficar azul. Eu gelei e reparei no olhar de desespero do outro médico. Sabíamos o que nos esperava. A maca saiu da ambulância com a criancinha perdida no meio dos lençóis brancos. Colocar o tubo endotraqueal em sua garganta e começar a massagem cardíaca eram providências terríveis, mas foi o que fizemos. Desde o primeiro momento, sabíamos que seria inútil, era o que a medicina chama de caso súbito de síndrome mortal infantil. Ela afeta bebês aparentemente normais e não existe causa conhecida. O atendimento de emergência geralmente não adianta, por mais rápido que seja. Depois de um tempo que nos pareceu razoável, tiramos nossos instrumentos e fechamos os olhos da menininha. Fui falar com os pais, um casal jovem e bem de vida, que parecia arrasado. Só pude aconselhá-los a frequentar um grupo de apoio formado por outros pais que haviam perdido filhos nas mesmas condições. Eles saíram ainda em estado de choque e nunca mais voltei a vê-los. Quem pode medir o que aconteceu comigo? Não me lembro do rosto de nenhuma vítima daquele acidente de trem, embora tenha passado horas cuidando delas. Mas o cabelo loiro e os olhos azuis da criancinha permanecem tão vivos em minha mente quanto no primeiro minuto em que a vi. Ela penetrou em mim. Não sei onde vive dentro de mim, é realmente um mínimo de matéria cinzenta em meu córtex. Seria ridículo procurar em que lugar. O importante é que todo o meu ser é feito de experiências como essa. Metabolizei centenas de milhares de coisas assim a cada dia, e, se você quiser vê-las em detalhes, basta olhar para mim. Enquanto estou cercado pela carga da vida, não há pausa na corrida dos acontecimentos que me fazem ser o que sou. Em contrapartida, minha natureza pode se aprofundar mais nas coisas que vejo e ouço. Pode ser que eu tenha um ponto zero, como o ponto zero da vibração que dá início ao espectro da luz. Se você saísse de meus pensamentos, sentidos e emoções, sobraria o espaço vazio equivalente. Mas, como o espaço vazio da física quântica, meu espaço interior pode não ser vazio. Eu argumentaria que nosso espaço interior é um campo rico de inteligência silenciosa que exerce poderosa influência sobre nós. A inteligência é facilmente localizada e ao mesmo tempo impossível de ser encontrada. O quinoa do corpo parece o resultado de uma complexidade de partes diferentes separadas de acordo com as próprias funções, digestão, respiração, metabolismo etc. Apesar dessa divisão de trabalho bastante real, a inteligência continua igualmente em toda parte, como uma gota do mar compartilha o sal de todo o oceano. O fluido no corpo tem o gosto salgado do oceano e é igualmente rico em magnésio,
ouro e outros vestígios de elementos. A vida começou no mar e só estamos vivos fora dele porque carregamos em nós um oceano interno. A sensação de sede é estimulada pelo hipotálamo, um pedacinho do cérebro do tamanho do nó de um dedo, que se liga aos rins pelos nervos